Hello! Hello! E aí? E Tudo bom, aí, Nath? tudo bem, Má? Tudo ótimo, amor. E você? Vou procurar um filtrinho. Aqui, ó. Dá uma luz, né? Na cara. Precisa, amiga. Essas horas. Grávida de 9 meses sem make. É, filha, eu pus os meus dois pra dormir, Má, porque Ai, senão já não foi? ia rolar. Eu coloquei o meu já foi com o meu marido também. Amanhã cedo tem aula. Não Também, tem jeito. graças a Deus. E A aí, como gente é é que você mãe, a tá, gente Má? trabalha, a gente Obrigada, faz mil viu? coisas. Oi? Obrigada. Queria saber como é que você tá aí, gravidaça. Eu tô ótima, mas tô no finalzinho, né? Então, é aquele misto de emoções, assim, de sensações, inclusive. Uma das coisas O que a gente. segundinho é mais fácil, não é, Má? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tô achando super rápida a gestação em si, tá É. indo muito rápido, assim, tô achando que passou, o tempo tá voando, mas o que eu sinto é que quando vai chegando no finalzinho, a gente vai tendo aquela coisa de querer ver a carinha, de saber se tá tudo bem, se o bebê não tem nada. Hoje eu vi no ultrassom, fiquei tipo, mas doutora, tá tudo bem mesmo? Doutora, você tem certeza que tá tudo bem mesmo? Não tem nada assim diferente, né? Então, É que você não tem muito tempo pra pensar, eu acho, no segundo, né? A coisa vai mais. é isso, quando vê já foi, é isso Já mesmo. Ainda foi, mais é. Aí nessa loucura você que quer saber se tá tudo bem, né? Aquela coisa. exatamente. E essa loucura que a gente viveu, assim, né, de pandemia, de abre e fecha É. escola e dando aula pro filho. Então, foi super intenso, né? Mas gostoso, tá tudo ótimo. E agora a gente tá animada e que a gente vai ter uma diferença, né, no nascimento do Benício, que eu não tive no nascimento do Lipe, que é a questão de guardar as células tronco do cordão umbilical. Falei certo? Pois é, mas falou. Eu quero falar primeiro que a Nath é uma das minhas amigas assim mais gêniozinhas, que ela é toda inteligente, formada em Harvard. E além, né, de fazer esse trabalho maravilhoso com pessoas, também já ajudou no Amparo Animal. A gente já conseguiu ajudar aí os animais dos incêndios do Pantanal ano passado, né? Graças a Instencorp, graças à doação de células tronco, a gente levou até o Pantanal, aquela loucura que foi, leva na mochila, passa no aeroporto e deu tudo certo, né? Então, queria já aproveitar para começar a live agradecendo e falar que eu É sei isso. que vocês são os melhores no que fazem, né? Não tenho dúvida disso. Não faria com outra pessoa se não fosse com vocês, não faria com outra empresa se não fosse com vocês. Obrigado, Má. Eu acho que eu tenho que agradecer aí também a toda a confiança, né, que você colocou aí na gente, tanto junto com a Ampara, a gente tem uma parte, né, de pet que é totalmente separado. Acho que é importante dizer que não é da Corp, né? Sim. O animal não fica nem no mesmo prédio. E a gente E gosta esse de ajudar, nome você até, sabe. né, Nath? Chama Stampet. Tem pet. Uhum. Mas eu acho que é importante a gente conversar um pouco e discutir aí as dúvidas que você tem e do pessoal assim um pouco, porque a gente tem da STEM Corp tem um trabalho muito grande de explicar, né, sobre o que são células tronco, as diferenças de cada tipo, por que você o que você tem que saber antes de tomar a decisão de guardar ou não as células, né? Porque o parto é um momento único aí para você guardar as células do cordão umbilical e perdendo essa oportunidade, eu acho que os pais têm que ter uma ideia de por que ou não guardar, né? Porque como você vai perder uma chance que é única, você tem que saber ter fatos para tomar essa decisão. Toda Acho certeza. que essa parte, a gente tem uma parte muito grande de educar as pessoas, entre aspas, né? De explicar antes de tomar qualquer decisão. Então, estamos aí, Má, para suas dúvidas. Eu sei que você não guardou a do Lip, né? Quando você estava grávida do A do Lip. Lip não tinha nem essa noção, assim, essa informação. Mas a gente conseguiu coletar do dentinho, né? Do Do dentinho de leite. dentinho. Sim, então a gente já pode começar por aí, né? As mães Tá, que querem saber, poxa, eu não guardei, o que eu faço? Ferrou? Não tem mais jeito? Não consegui coletar do cordão umbilical? O que eu faço? Não sim. guardei o primeiro dente de leite? Como é que funciona? Tá. Então, eu acho que é importante a gente explicar assim, qual que é a diferença entre as células tronco no começo para entender o porquê do dente depois, né? Eu Tá. acho que quando a gente fala, eu sempre brinco, pergunta para os seus amigos, suas amigas, você guardou a célula tronco do cordão? E aí pergunta, sim, aí você falou que sim, fala, que tipo de célula? Que a maioria das pessoas não sabe, que tem no cordão tem dois tipos de célula, né? Hum, Então tem a célula tronco do sangue do cordão umbilical e do tecido do cordão umbilical. E elas têm aplicações e são células com características e aplicações muito diferentes. Então é importante primeiro saber isso para poder tomar decisão, né? No caso
de você optar por guardar as duas ou uma só, e é uma coisa que você vai ter que pagar, né, entre aspas, pro resto da vida aí, né? E você quer não Você paga usar, para né, Má? armazenar, né? A ideia é que Isso, você você tem uma deixe taxa armazenado por anual vários. aí. Isso. E aí você paga no fim, você paga rezando para não usar, né? Se for usar para estética e tal. Então, no cordão tem dois tipos de célula, do sangue e a do tecido. E aí cada uma tem uma aplicação diferente. A do sangue tem uma aplicabilidade um pouco mais restrita, porque só trata a doença do sangue. E a do tecido do cordão, então, serve para tem mais aplicações e pode ser usada mais vezes, né? Então, a do tecido tem um nome diferente, enfim, não vou entrar em detalhe científico aí, mas depois a gente pode até entrar se der tempo. Qual é o nome? Quero saber. Então, a do sangue é a hematopoética, que é do sangue, né? E a do tecido chama mesenquimal. Mesenquimal. E a Aliás, chegou mesenquimal... a abrir caixinha de pergunta. Eu vi que as pessoas estão sabendo, porque me fizeram essa pergunta justa. Justamente, a diferença da mesenquimal para o tecido adiposo. Então, e aí é que vem essa pergunta, porque a célula-tronco do sangue tem no sangue e na medula óssea, que é aquele transplante que a gente conhece, né? Clássico de medula óssea, de leucemia e tal. Uhum. E a do tecido do cordão é uma célula que é capaz de regenerar cartilagem, osso, tem uma plasticidade, a gente chama um pouco maior aí. E pode usar mais vezes também. E Sim. esse tipo de célula mesenquimal tem em vários tecidos. Que é que eu queria chegar no dente. Tem no dente de leite, no tecido do cordão, no dente de leite, tem também no tecido adiposo. E a diferença entre elas é a idade, basicamente, né? Que quando a gente guarda essas células e armazena elas no nitrogênio líquido, elas estão ali paradas no tempo, na idade que você guardou. Então, quanto mais jovem você guarda, maior é o potencial dessas células de se multiplicarem e poder usar mais vezes, também o potencial de terapêutico também acho que a gente espera que seja maior, porque é uma célula mais jovem. Então, nesse caso, assim, a melhor célula que você tem também, pelo tamanho, que o cordão é maior do que um dente de leite, né? Você tira mais células, no fim, é o cordão. Né? E perdendo essa chance, a segunda chance que você tem aí é o dente de leite. Né? Hoje, Qualquer dente de leite? Qualquer dente, inclusive qualquer dente que você vai, até dente, sei lá, siso, por exemplo, tendo polpa intacta, a gente pode tirar a célula tronco mesenquimal. E essa célula a gente expande em laboratório para ter um tanto suficiente para poder usar, né? E congela. E aí a outra oportunidade que você tem depois do dente, né? O siso e tal, é a gordura. Né? Fazer uma lipo ali, tirar um pedacinho de gordura, até na própria cesárea. A gente acaba tirando da mãe. Então poderia, por exemplo, tirar numa lipo, numa cesárea com a minha idade. Assim, não, assim, se você quiser ir no escritório no consultório de um médico e fazer ali no consultório só um pedacinho para tirar pequenininho, a gente pode guardar. E aí a gente garante. Tem como precisa de um especialista para tirar essa gordura. Qualquer gordura a gente consegue retirar. A gente consegue tirar de qualquer gordura, tem que ser um médico, né, Má, para tirar tirar o pedacinho da gordura. Mas um médico, eu digo especializado em célula-tronco? É. Não. Qualquer dermato, enfim, a gente tira até de bichectomia, enfim, tem qualquer cirurgia ortopédica de joelho, abriu, conseguiu ter acesso à gordura, tanto que cesárea a gente tira, né? A gente consegue fazer aí uma linhagem e guardar para usar para o futuro. Se o Benício realmente mudar, eu vou fazer uma cesárea, quem sabe a gente já tira do cordão, já tira da vamos cesárea, lá, de uma vez. A gente até, às vezes vai o pai, aí o pai se empolga também, quer guardar, e aí tira. E assim, o legal é que o legal é você guardar o quanto antes, né? Que a gente fala, quanto mais jovem, melhor. Então, essas células têm um potencial maior quanto mais jovem, por isso que o cordão é melhor. Então, assim, por mais que a gente fale, mas eu posso tirar gordura a qualquer hora, né? Mas, assim, a gente sabe que a gordura quando você tem 70 anos é diferente da gordura que você tem hoje. Né? E vai ser diferente de quando você tem 60 e tudo mais. Então, quanto antes você guardar, melhor. É uma coisa que a gente sempre fala, o melhor lugar para guardar a sua célula-tronco é no tanque de nitrogênio, porque ela está parada no tempo. Né? Porque o que a célula-tronco faz? Você tem no corpo a célula-tronco e, no fim, ela regenera qualquer lesão que você tenha. Então, vamos supor, você vai lá correr no parque e tem uma lesão muscular. A célula vai lá e reconstitui, porque é isso que ela faz no seu corpo. Né? E como que é a aplicação para ela fazer, para regenerar? Tá, aí vai depender do que você vai usar e aonde você tá, né? Então, hoje no Brasil, a gente saiu agora a RDC, né, 338, que foi até modificada agora recentemente também com alguns detalhes, que regulamenta, então, o uso de células-tronco no Brasil.
E antes não tinha essa legislação, né? Então agora a gente tem até uma legislação que como é que a gente vai fazer. Então a gente conduz testes clínicos no Brasil enfim, tem algumas empresas que já têm produto. Fora do Brasil já existem produtos com célula-tronco que você pode usar. Né? No Brasil, agora que saiu a legislação ano passado, né? Março de 2020. Então aí a gente tem produtos que vão sair agora vai começar a pipocar para poder usar. Mas aí eu sempre, a resposta vai depender do que você quer e quantas vezes você vai usar o que você tem guardado. Então, vamos supor, se você, sei lá, vamos supor, pode usar para queimadura. Então, eu tenho uma queimadura que você tem que me entregar o corpo inteiro, para eu colocar essa tronco no corpo inteiro amanhã. É diferente isso do que uma queimadura na mão de 3 centímetros. Né? Porque que você pode esperar uma semana, porque dá tempo da gente crescer as células para entregar. Isso no caso das mesenquimais, né? Que isso que é importante saber. E então depende da qual aplicação. Vamos supor, daqui 50 anos, sei lá, se for capaz de fazer um coração. Então, vai ter que descongelar mais célula para fazer um coração inteiro do que aplicar no lugar, né? Em um lugar, num local, a gente chama. Por exemplo, ruga, que estão usando nos Estados Unidos já. Então, tudo vai depender da pressa que você tem, do tamanho da coisa que você vai precisar aplicar. Né? Para congelar a ruga? Tipo, um efeito botox na ruga? Putz, então diz que super funciona, assim, o que a gente vê muito agora o pessoal tá usando é para lipoenxertia de gordura. Sabe quando você faz aquela lipoenxertia que tem reabsorção? Fora do Brasil estão super usando. Tem alguma cicatriz que fica profunda, algo assim, isso, né? Ou até lipoenxertia para tirar da barriga e colocar no bumbum, sabe? Tem um pessoal que tá... O mercado vai crescer muito, né? Na verdade, é algo que vai crescer demais, com certeza. Agora está mudando bastante o cenário no Brasil, né? Fora do Brasil, a gente tem até alguns jogadores, enfim, atletas que fazem para reconstituir. Nadal fez, Cristiano Ronaldo, porque isso está sendo utilizado fora do Brasil. Mas no Brasil agora está saindo a regulamentação, então a gente está lutando aí para sair os produtos. Acho que vai começar a pipocar agora. E aí, pelo que eu entendi, então, Nath, assim, a gente retirar do cordão umbilical, vamos ver se eu entendi. Como leiga, né? Eu acho que é interessante. Não, muito legal, depois a gente também salva esse vídeo e distribui para todo mundo, que muita gente tem dúvida. É como se fosse uma janela de oportunidades, que o cordão umbilical ele vai ter mais, porque é mais jovem. E aí o dente de leite vai ter um pouco menos, e na idade adulta você tem ainda menos, mas de tudo é possível extrair. Sim, mas assim é um balanço. Assim, vamos supor, você tem você quer comprar um carro para você viajar para longe. Você pode comprar o mesmo modelo de carro, um zero, um mais ou menos e um mais usadinho. Talvez você chegue no mesmo lugar com os 3, mas o usado talvez tenha mais trabalho, que é o caso da gordura do cordão, é o 0 quilômetro, a célula-tronco do cordão é o 0 quilômetro, do dente é o usadinho e o mais velho é o da gordura, depende de qual idade que você guardar, né? Então, quanto antes você guardar, melhor. Mas aí tem aquelas diferenças de detalhe, assim, que eu acho que é legal saber. Por exemplo, o cordão é um tecido maior, né? Você vai tirar ali um cordão umbilical, a gente guarda em todas as células tronco do cordão, no nosso caso, e retira a célula. Isso é importante saber também, porque eu acho que existem diferentes tipos de retirada de célula-tronco. Então, a tecnologia que você usa para retirar é muito importante saber. Então, a gente tira a célula e congela a célula. É diferente de você congelar o cordão, é diferente de você tirar todos os tipos de célula do cordão. Né? Tem mais de um tipo, não só a célula-tronco. Então, quando você for usar, é importante saber quanto tempo você vai demorar para usar. Você entende? Tem controle de qualidade, se tem certificação, laboratório, né? Isso é importante. A gente tem certificação da vigilância. Congelar, né? Você tem que saber o que está fazendo e tem que fazer a coisa. Tem muita gente que me pergunta, como é que eu vou saber se guardaram a minha... Porque não é palpável. Fico brincando, não é que nem você olha lá uma coisa falsificada e fala, putz, tá vendo? É fake. Não é difícil de saber, né? Para quem não entende. Tem que confiar muito, né? Também com quem você tá fechando. Então, como é que você sabe? Assim, como é que você faz isso virar palpável para você? É você tentar descobrir quem tá por trás, entendeu? Se tem gente que tem expertise nisso. Então, tá bom, vou nessa primeiro, depois vou ver. Tem vigilância sanitária, pelo menos, né? Tem ali né? Tá fazendo teste clínico, porque que adianta você guardar e depois, quando você for usar, a pessoa não saber te entregar? Sim. Então, são detalhes assim que é só a gente que tá ali no dia a dia que sabe.
Vira uma frustração porque não vai resolver. Isso. E assim, a gente vê que tem muito. É muito difícil a gente comercializar a saúde, né, Má? Então a gente vê assim que é uma coisa que você tem que saber, ter aquele jeito de explicar para a pessoa, olha, entendeu? Você tem que ter qualidade, senão você pode ter uma surpresa depois. É aquele trabalho, né, de formiguinha que você tem que explicar porque não é palpável. Mas acho que eu expliquei para você da sua pergunta do 0 quilômetro, né? Acho que. Total, total. Acho que o exemplo é ótimo, inclusive. Mais uma pergunta, eu tô fazendo as minhas, né? Eu tinha anotado umas das pessoas, mas eu tô fazendo as minhas primeiro. Aí, por exemplo, aí tá, o Benício vai nascer, estourou a bolsa. A gente vai, eu faço o quê? Eu vou ligar pro meu obstetra e para vocês na É. sequência? Ou primeiro para vocês, depois pro obstetra? Acho que seria pro obstetra primeiro, mas na verdade, o legal é entrar em contato, né, com o banco antes, com a gente antes, para já fazer ali. Tem uma papelada que tem que ler ali, uma minuta de contrato, enfim, aquela papelada que tem que ser feita, e aí vai entregar um telefone 24 horas. Então, quando você for ligar para o obstetra, você lembra o maridão ali, ou quem for, de ligar para a STEMcorp também, que tem um telefone 24 horas. Então, eu acho que, mas só para fazer um parênteses, explicar um pouco da diferença do sangue e do tecido, que eu acho que essa parte é importante para entender o parto também. Uhum. O sangue e o tecido têm essas células tronco que são diferentes, então o sangue vira sangue e serve para doenças hematológicas, como leucemia, talassemia e anemias, né, e variantes dessas. E existem bancos públicos de sangue hoje, né, de sangue de cordão, e eles são utilizados para quê? O sangue do cordão, para aquele transplante de medula óssea, sabe, que a gente conhece, que todo mundo conversa, quando tem uma leucemia ali, faz aquele transplante de medula. Então, a aplicabilidade dele é um pouco mais restrita e existem alternativas ao sangue do cordão, que, por exemplo, a medula óssea ou até o sangue periférico, que existem drogas que pode usar para você recrutar a célula-tronco. Então, eu acho que como a aplicação é limitada e essas células também não se multiplicam fora do corpo, então, vamos supor, você vai fazer na hora do parto, que é isso que eu queria chegar lá, você vai ter que retirar e puxar aquele volume de sangue do cordão umbilical. O volume que você guardar é o que você tem para usar. Por mais que você divida em duas bolsas ou 4, é o que você tem para usar, é aquele volume que você conseguiu puxar ali na hora do parto. Não multiplica fora do corpo, hoje, com a tecnologia que tem. Então, o sangue, quando você vai fazer a coleta do sangue, você tem, então, que ligar para o banco com uma antecedência, porque a enfermeira tem que estar lá e faz parte do parto. Porque, né, tem aquela coisa, você deve saber também, Max, você deixa o cordão pulsar até o final, né, até parar de pulsar antes de cortar. Uhum. No caso do sangue, isso não é possível, que você tem que fazer o clampeamento para puxar. Né? A gente não guarda o sangue, a STEMcorp não guarda, a gente só faz o tecido do cordão, porque a gente acha que é um investimento que você faz e a chance de você usar é muito baixa. Baixa. Né? Então, a gente não faz isso. E também você pode recorrer, então tem outras né, maneiras de você poder se curar do que é a aplicação hoje, né, do sangue. E a gente faz só o tecido. No caso, o tecido é uma coisa mais fácil, Má, que também é importante explicar, que por mais que também tem mais aplicações, você pode usar mais vezes, mas a gente não participa do seu parto. Então, não, em vez do médico simplesmente corta o cordão, o pai quer cortar o cordão, a gente até brinca, o pai quer morder, o que quiser fazer, pode fazer. E simplesmente, em vez do médico pegar o cordão e jogar no lixo, ele vai entregar para a minha enfermeira. Entendi. Se você não quiser ver a minha enfermeira, entendeu? Também não tem problema. A minha enfermeira chega lá e fala, tô aqui, beleza, e fica de lado e não participa de jeito nenhum. Então, pode, do jeito que você quiser ter o parto, o seu plano de parto, na água, onde quiser, a gente consegue fazer a coleta. Então, é importante saber isso. Assim, não tem nenhuma interferência, que é bem diferente da outra coleta, que por isso que eu quis entrar nesse detalhe da diferença entre os dois tipos de célula, que eu acho que é muito importante. E aí saber essa diferença é importante tanto para a aplicação quanto para a coleta, né? No caso da nossa enfermeira tá lá, claro que ela se apresenta, se você quiser que ela fique lá dentro, enfim, ela vai ficar na mão e tal, mas não pode, não interfere em nada. Então, no caso de você, Márcia, vai começar a ter contração, enfim, tá indo para o hospital, mesmo que às vezes vai para o hospital e volta, você sabe, né? Sim. Mesmo que for voltar, não aconteceu pela primeira vez, tá? Mas sei que pode acontecer. E aí, então, você tem que ter sempre alguém da sua equipe preparado a qualquer hora. Então, a madrugada.
Qualquer dia, Natal, Ano Novo, Carnaval, tem essa. Sempre tem que ter alguém pronto para buscar essa célula, porque o bebê pode nascer e a pessoa tem que estar ali. E tem que ser na hora, né, Nath? Tem que ser Tem que ser ali. Não na hora. adianta falar, guarda aqui dentro dessa caixinha aqui que depois a gente Não, vai buscar. não. Não dá. Não dá. Assim, dá naquele esquema, Má, de ficar no hospital e deixar num lugar estéreo para a gente chegar em meia hora. Que como em Tá, vez de ir pro lixo, né, sim. Porque às dá para vezes é muito segurar ali rápido, por um né? tempo, né? Tem mãe que chega já parindo, assim. Pois Acontece. é, não, a O gente bebê tem, nasce no tem, carro. né? Não, E- tem de tudo, mas a gente vê de tudo, assim. E Imagino. a gente não perde, assim, a gente não perde coleta, porque como a gente tem essa flexibilidade aí dessa meia hora, uma hora, e a gente consegue, Entendi. então, ligar ali para o enfermeiro e falar, cara, corre lá, que aí liga para o médico, e sempre tem uma parceria com o médico, né? E fala, ó, segura aí, é, que a gente está chegando, coloca aí num recipiente, deixa ali que eu tô chegando, e chega. Mas. E aí, por isso que é a diferença do sangue, que eu quis dizer. No sangue, você precisa estar lá na hora, né? Para fazer a coleta. No caso do cordão, como ia para o Então, lixo, bom. né? Então a gente consegue segurar um pouquinho ali. E aí, só para dizer que fora de São Paulo, a gente também faz, né? Não precisa ser só em São Paulo, porque tem 48 horas, né, para chegar no laboratório e processar. Então, nessa janelinha que a gente tem de 48 horas, então dá para fazer com transportadora de material biológico. Então, a gente tem todo um esquema aí com, né, de segurar a temperatura e tal, e dá para fazer por isso. Em todo o estado de São Paulo vocês fazem? Brasil. Ah, Brasil. Ah, Brasil. mas também a gente já foi lá em Manaus, e levou Todo lugar. E a gente está já. falando aí desse tempo, né, que tem para o cordão e tem as 48 horas para retirada e tal. Eu recebi uma pergunta da Priscila Blaut. Ela falou que ela guardou o dente da filhinha que já tem 4 anos. Já tem 4 anos que ela guardou um dente de leite. Ainda é possível? Ah, que ela guardou o dente. Ela guardou o dente, mas não fez nada no momento, né? Então, não adianta guardar lá no estojinho. Mas a gente tem que ter essas 48 horas, mas porque como é tecido biológico dentro do dente, não dá, vai morrer as células que estão lá dentro se ficar fora, né, de uma. Então, quando tem o dente, geralmente o que a gente faz? Te pede, ó, começou a ficar mole, você passou por isso, né, Má? Uhum. Começou a ficar mole aí o dente, te manda um kit, e aí tem que colocar no kit, né? Então, tem que ter esse tempinho de Porque é bem 48 assim, horas. tá? Porque às vezes fala, nossa, mas e aí, vou errar? Não, não teve erro aqui em casa. Chegou o kit, É, sopinho, tudo bonitinho, explicadinho. E aí você põe ali dentro, deixa na geladeira, né? Foi isso? E aí é. vocês vieram no mesmo dia. Você deixa o gelox na geladeira, né? E depois a gente já aparece aí com alguém, um transportador de material biológico bonitinho. Mas, Como o que a do gente dente, sabe se o dente tá bom pra retirada? Se é um dente que vai rolar, que vai vingar, que vai ter célula tronco para utilizar ou não? Tem isso? Então, esse é o legal de material biológico pro meu lado, né? Que a gente não pode garantir nada. Então, a gente tem essa, né? A gente sempre explica pro cliente, olha, a gente vamos fazer um trabalho em conjunto. No caso, até lembro que eu te falei, se você for num dentista tirar o dente, lembra, começou a ficar molinho, você pode ir no odontopediatra ou no dentista e tirar ali o dente. E aí, porque a polpa do dente vai morrendo e a célula vai morrendo. Então, a gente tem muito mais sucesso na retirada de célula-tronco quando vai no dentista, Sim, eu já né? tive por essa situação Então aí também. a gente sempre, como a gente é mãe, mas, né, mãe sabe como é que é o perrengue de levar filho no dentista, então a gente sempre fala, quer tentar de dente de caiu? Beleza, mas a gente dá 3 chances. Então talvez eu não, a gente consegue sempre, a maioria das vezes na primeira, o Felipe conseguiu. Mas às vezes dá um probleminha ali, então. Mas, de novo, guardou 4 anos, não adianta, tem que ser o dente. E a gente devolve o dente para a fada do dente, fica tranquilo. Então, o dente em si devolve, porque não tem perrengue da fada não, né, não Não, aparecer. não vai aparecer a fada. Não, para Ela mim vai foi ser mais uma fada ou menos isso. atrasada, coitada. Liguei pra fada, liguei pra vocês. Assim, foi quando o dente caiu, eu não sabia quem contar Pois é. primeiro. É que nem o obstetra e a enfermeira e a STEM-Corp. Você liga para os Total, dois. total. Que dúvida. Pois é. E é uma coisa que na hora realmente, né? Tipo, você não pode esquecer. Tem que lembrar, né? Já tem que deixar tudo organizadinho. Você ainda falou, fala pro marido. No meu caso, eu mesmo vou fazer, amiga, porque aí eu acho que é mais fácil. Eu No sei. ano passado, o marido ele esqueceu de levar até a minha mala.
É, não, Porque eu meu sei. estourou, tava na rua, e aí quando eu cheguei, Às vezes mãe, né? A gente sempre, mas eu acho que é a gente mesmo que liga no final, uma a gente que resolve. paciência, né? O que que vai fazer? Ainda mais gente Eu, que nem a gente, né, amiga? exatamente, quando você viu, você já resolveu, né? Tipo, faz de qualquer forma. E É, faz. O importante é fazer, não vai. dá pra O deixar. importante é Às fazer. vezes é mais difícil pedir. Você pede, você fica frustrada. É isso aí. Ô, Má, E tá tendo a, um monte de gente perguntando sobre compatibilidade das células aqui. Posso falar rapidinho? pode, lógico. Estou perguntando se dá para usar de um no outro, enfim, só pode usar para a mesma pessoa. Então, assim, os bancos de células-tronco usam para uso autólogo, a gente chama para a mesma pessoa. Então, quando guarda, o dono, entre aspas, da célula é o bebê, né? Então, até ele fazer 18 anos, claro, a gente é a mãe que é responsável, mas o dono é o bebê. Então, é como se o uso fosse autólogo, mas pode sim, vai depender da aplicação, usar para outra pessoa ou não. E como Né? saber Então, se pode usar ou não? na verdade, se for compatível, daquela mesma coisa do sangue, melhor. Se não for, existem algumas aplicações disso para célula tronco mesenquimal, que a gente consegue fazer halogênico, que a gente chama, né, de uma pessoa para outra, que é inclusive o que a gente está fazendo para o Covid, né? Então, não, um teste clínico, né? Não está fazendo a roda aí, mas está fazendo um teste clínico. Então, existem algumas circunstâncias que você pode usar, porque a célula tronco mesenquimal, ela é capaz de pode ser usada em dois tipos de aplicação. Uma é para regenerar o tecido, como eu falei, do músculo, quando você vai correr no parque, então você vai fazer um músculo novo, uma pele nova. Outra é que ela tem uma capacidade de segurar a inflamação. Então, que segura a inflamação, tem um monte de. Ela solta alguns fatores que faz antioxidante e tudo mais. Então, a gente, nesse caso, por exemplo, do Covid, vou dar o exemplo do Covid, que é mais fácil, né? Você tem uma inflamação pulmonar, só paciente que já está em investigação assistida por algum tempo. Então, você pode fazer injeção de uma célula de um terceiro, porque essa célula vai para lá não para reconstituir o pulmão, ela vai para lá para, entre aspas, melhorar o pulmão, parar a inflamação e tudo mais, para o pulmão da própria pessoa conseguir se reconstituir. Né? Então, nesse caso que a célula vai lá só para soltar alguma coisa, por exemplo, inflamação de joelho, enfim, alguns casos de algumas inflamações, pode usar uma célula de um terceiro, que a célula vai morrer. Entendi. Né? Uma vez que ela vira alguma coisa, aí que a gente acha que vai dar. Uma célula de um terceiro, a gente tem um resultado parecido, igual, a sua? Qual que é? Qual seria assim, a comparação? Então, mas depende da aplicação, né? Então, a gente sempre fala que é sempre melhor ter a sua. Mas da série do melhor que nada, né? Melhor, se você não tem a sua guardada, na hora de, né, melhor usar uma que tem lá. E assim, a gente vê resultado bom, sim. Tanto que tem produtos, né? Enfim, tem indústria, tem produtos fora do Brasil que é só com célula-tronco doada. Então, para algumas aplicações, como essas doenças autoimunes, enfim, que não precisa reconstituir o tecido, o resultado acho que é compatível com a sua própria. Agora, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, você injeta a sua própria, além dela segurar a inflamação, ela pode reconstituir o epitélio intestinal. Porque a outra iria morrer porque vai ser rejeitada. Então, tem aquele balanço do, né, tem guardada, não tem? Então, a E gente como sempre fala faz? que... Eu não tenho guardado, mas eu tenho uma indicação, gostaria de tratar dessa forma. Eu posso chegar até vocês? Vocês têm algumas células doadas lá que vocês podem distribuir para quem precisa? Então, a gente tem, mas não pode distribuir por causa que a gente não tem produto registrado, né, Mai? Então, a hora que a gente tiver um produto para uma aplicação, vai ser como se fosse um remédio, teoricamente. A gente tem as células doadas, estão em teste clínico hoje, mas hoje não posso, mas temos lá. Porque foi aprovado no Brasil? Porque acabou de sair a legislação. Então, a gente está nesse meio tempo aí de começar a gente e todo mundo, né? Todo mundo que tem aí as indústrias americanas e tal, estão chegando no Brasil já para trazer. Mas fora do Brasil, por exemplo, a gente pode mandar célula para onde os países que podem usar. Então, se você for, por exemplo, para outro país com uma doença de Crohn, você consegue uma célula tronco e usar lá. Então, mas a sua seria melhor, né? Adiantado fora do Brasil, isso? Não entendi, Má. Você sente que está muito mais adiantado fora do Brasil? Eu acho que a legislação, como saiu a regulamentação na União Europeia, foi mais antiga, realmente eles estão com produtos. Não que a tecnologia esteja mais avançada, mas a regulamentação
Eles fizeram antes. Então, eles têm produto que pode usar. Enquanto a gente aqui, foi ano passado, aí veio a pandemia, aquela coisa, e então... Mas tá na trave agora. Ainda bem, porque a gente esperou aí 10 anos para conseguir fazer esse negócio. Caramba. E o que vocês sentem de maior dificuldade? Assim, as pessoas, o entendimento das pessoas, essa questão mesmo de ter demorado para regularizar. Qual que é a questão que hoje ainda tá engatinhando ou que né, acabou de... Você sente que tá subindo, mas que ainda tá patinando de alguma forma? Tem alguma coisa? Porque a gente tá falando de algo novo, né? Que muitas pessoas ainda não entendem, não conhecem, não sabem. Eu até acho que é importante divulgar, porque muita gente não tem a mínima noção. Sim. Eu tenho muito eu acho que a gente... Eu sei, mas você sabe da nossa dureza, do nosso trabalho aqui, né? Mas eu acho que a gente tem É muito difícil essa parte que eu tô dizendo de educar, sabe? De saber o que está guardando, para que está guardando, qualidade, enfim, isso é uma coisa que a gente vê que às vezes chega a pessoa para a gente, assim, que falou, já guardei ali, aí você pergunta, mas o que você guardou? A pessoa nem sabe, né? Fala, guardei célula-tronco e tá lá pagando o negócio já faz 20 anos, sei lá, 10 anos e não sabe. Nem sabe. Nem o que é, nem para que serve. Então é uma coisa que eu acho que a gente... na STEM Corp, a gente trata cada cliente como a gente faz questão que a pessoa saiba, né, o que é, porque você está guardando uma coisa ali que tem uma taxa anual, tudo bem, é pequena, mas, né, para que você vai pagar se você não vai sabe nem para que vai servir? E até porque você está pagando e você, quando precisar, você quer usar, né? Você tem que usar. E essa pessoa que está guardando tem que saber te entregar, né, Mas isso que eu acho que é o mais importante. Você imagina se Deus que me perdoe, você tem um problema e aí o cara fala, então, ó, melhor você procurar outra pessoa porque eu sou só um banco, né? Então, eu acho que isso é um pouco complicado. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, que é uma tecnologia que, por mais que pareça simples, tem os detalhes que você talvez tenha uma surpresa no futuro que você não vai querer ter, né? Na hora que você menos quer ter. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente bate muito assim na tecla do tipo, olha, saiba qual é a tecnologia que você está usando, para qual tipo de célula que você está guardando, né? Essa parte de educação mesmo, né? Isso é independente, eu digo, da legislação do país, você entende, Má? Porque a legislação do país, o que vai acontecer putz, você vai ter que ir para a União Europeia, né? Enfim, se você tiver condição, ou usar aí de, né, alguma manobra de conseguir usar no Brasil, se for uma coisa de risco de vida e tudo mais, até existe alguma flexibilidade aí. Mas eu acho que essa é uma coisa importante. E, assim, aquela coisa que a gente, no Brasil, assim, profissional qualificado, né? Você sabe, mas não precisa nem falar. É uma coisa que a gente tem, né? Tecnologia, por mais que demore, assim, a gente vê que demora o equipamento para chegar, demora o reagente para chegar, chega, né? Então a gente tem o mesmo nível, eu digo assim, de qualidade de célula-tronco do que no exterior. É que a legislação que demorou aí um pouco para acompanhar, mas assim, nada que, enfim, os Estados Unidos também tem um delay aí na legislação deles da FDA. Então, cada um lida com essa coisa de tecnologia diferente, né? E a gente faz, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, a STEM Corp a gente faz o que a gente consegue fazer, respeitando as leis e fazendo tudo direitinho, né? Então, eu sempre digo, hoje eu não consigo fazer uma terapia assim, mesmo que eu quisesse, não consigo tecnologicamente falando, mas pela legislação eu não consigo. Mas isso não quer dizer que você... Chico, às vezes você fala, poxa vida, mas eu podia estar ajudando mais, fazendo mais, né? É muito difícil, muito difícil. Assim, a gente olha assim e fala, putz, tem um monte de coisa que a gente podia estar ajudando as pessoas e o que gente que liga, né, Mai, pede, né, mas eu tenho assisto isso, aquilo, a gente não posso, infelizmente, porque eu não faço nada que seja errado, né? E assim mas então, o fato é que o importante que estão me perguntando agora, uma pessoa perguntando aqui de guardar, não é que não pode ser aplicado. Para mim. Tá aparecendo acho que para mim só. Oh, então, mas ela tá perguntando qual é a vantagem de guardar, pelo que eu entendi, se não pode ser aplicado. Não é que não pode ser, por exemplo, no caso de condição de risco de vida, né, a gente consegue. Algumas, né, não é a gente consegue, né? Tem maneiras de se conseguir, mas você pode usar fora do Brasil e logo mais, eu acho que 6 meses, assim, no máximo, vai sair aí os produtos, né? Então, você ter as células guardadas já de cordão umbilical é uma diferença, ou do dente, né? Então, não é que eu tô falando assim, daqui 20 anos você vai conseguir aplicar.
Você vai conseguir aplicar daqui no máximo, daqui a pouco, né? Então Sim. não é uma Agora coisa assim perto, né? intangível, você não vai ver nunca, não vai usar, né? Então, antigamente, que não tinha nem legislação, a gente até gaguejava para falar, putz, daí essa pergunta eu ia até gaguejar. Hoje não, tem legislação, tá saindo aí, a Anvisa tá trabalhando, ajudando, a Anvisa tá indo super bem aí, ajudando a gente e respondendo pergunta e trabalhando junto para realmente viabilizar. Então, A vai coisa viabilizar, assim. E tem algo assim que você pode falar assim, a gente já aplicou para isso especificamente, sei lá, queimadura ou a questão muscular que você falou, algo que você fale, nossa, é muito eficaz, assim, algo que seria o top de Mas a gente já viu muito resultado bom de queimadura de terceiro grau. Muito, assim. A gente tá com os resultados de Covid estão sendo um pouco tem algumas discrepâncias, enfim, mas tá sendo animador. Tem para doença intestinal, doença de Crohn, já a pessoa pode usar fora do Brasil, né? Já lesão de córnea. Então, assim, a gente tem alguns córnea? testes. Tem lesão de córnea na União Europeia. Mas alguns testes clínicos nossos, assim, a gente foi obrigada a dar uma pausa aí quando começou essa legislação, por causa que foi bem na pandemia, então teve que parar porque não tinha como recrutar paciente, fazer toda essa modificação. Então, a gente estava com alguns testes clínicos, né, que era de incontinência urinária, tinha lesão de joelho, enfim, E faz uma ortopédica. Então aplicação direta no local? é local a incontinência urinária. E assim, mas é tudo teste, né, mãe? Então eu tô dizendo assim, fora do Brasil, a gente aqui tá fazendo esses testes e tá vendo o resultado, mas assim, não tá nada publicado. Então é importante saber isso, assim, mas fora do Brasil já tem uso, essa lesão de córnea que eu falei, Crohn, tem vários queimadura, estética, cabelo, enfim, tem vários usos aí. Então, Falou ruga, né, também. ruga, enfim, preenchimento e Nossa, é depois um leque muito grande mesmo de opções, né? Mas assim, mas não é tudo, né? E aí essa é outra coisa que a gente sempre fala, assim, não é que célula-tronco cura tudo, que é uma coisa que eu acho que também deixou as pessoas um pouco, né, reticentes, porque falava que ia curar Parkinson, Alzheimer, não é que não cura, é que hoje a tecnologia deixa usar para isso, né? Consegue. Amanhã eu já não sei, amanhã talvez seja muito mais coisa. Mas o importante é que a gente hoje, o que tem de tecnologia, que é o tecido do cordão umbilical, de guardar, o melhor que tem é o que a gente está conseguindo fazer, que a gente oferece, né? Então, assim, é o que tem de melhor hoje, amanhã, né? Então, Pode ter uma novidade. pode ser que melhor você ter, né? Mas hoje realmente o melhor é você ter a sala do cordão guardada. Então tá fazendo certo aí. Ter, né? Porque se você pode fazer isso pelo seu filho, por que não, né? Acho que é uma coisa que já deveria estar meio que implícito mesmo já na cabeça das mães que podem mesmo, dos pais que podem, né? Porque é algo que realmente pode mudar a vida do seu filho. Por que não, né? E aí, de novo, não é uma coisa que é o preço de um carro. Acho que isso é importante falar também. O pessoal acha que assim, imaginam nossa, isso. não consigo pagar. E não, não é de longe, assim. Então. Eu recebi muito essa pergunta, né? As pessoas têm essa impressão mesmo de que o valor é absurdo. Pois é. Menos que um berço aí. Então, você sabe, mas a gente fala isso, assim. É importante também desmistificar isso, né? Muito. Que falam, não, porque eu não consigo ter acesso. Não é. Sim. Liga, pergunta, sabe? Não está falando isso. Tipo, não, mas pena que é caro, pena que eu não consigo. Não é. Liga e pergunta, escreve para a Corp, a gente está né, fazendo a live pelo Instagram, vai lá no link deles, pesquisa. Como funciona? Tem opções ou não? Assim, é uma única opção. O do quê, Má? Por exemplo, você quer, para você guardar, eu quero deixar a do cordão do meu filho, né? Tem opções de quantos anos você vai deixar? Tem, né? Na verdade, você tem uma taxa inicial aí que você paga para a coleta, porque tem exame, né? Exame de sangue e tudo mais, alguns exames, a coleta e para tirar a célula-tronco do cordão, né? Então, essa é uma taxa inicial. E aí você paga como se fosse um aluguel para manter a sua célula lá, que é um valor que é anual e não é alto. Lugar? Isso é uma outra coisa. Como que é? Tipo, vocês, é um monte de geladeira? Assim, como é que funciona? Esse lugar é um frigorífico? É um tanque de nitrogênio, na verdade. Essas células têm que ficar guardadas em nitrogênio líquido, né? Menos muito aí. E elas têm que ficar imersas em nitrogênio. Então, a gente tem que ter controle da sala, da temperatura. Então, fica lá
Se quiser ir lá ver também, pode ir. Fiquei aqui. Aquela coisa de filme, levanta, sai vapor, sabe? Posso fazer uns vídeos lá dentro, mostrar? Ô, vambora. Legal, bora. Tem que só se Depois vestir que eles bonitinha pra nascerem. não contaminar o troço, mas pode ir. Ah, não tem problema. De Teletubby, sabe aquela roupinha de Teletubby? Sei. E, não, aí fica nitrogênio. É importante também ter essa né, manutenção de temperatura, não pode ficar subindo, então não pode ficar abrindo o negócio toda hora. E é um tanque, né? Parece um botijão, assim, enorme, muito grande. E aí, separadinho pelo nome das pessoas. Ah, sim, não. Tem 2 invólucros. Nome não, entra com número e tem código de barra em tudo. Então, não dá, não tem brincadeira porque é muita amostra, né, mãe? Então não tem como brincar. E aí a gente tem o mapa de onde tá cada coisa. Então, falam que tem que ter o tracking aí, né, da célula, desde que entrou até a hora que foi para lá, onde ela tava, por onde passou, Então a gente tem um controle de qualidade aí chato. A gente estava falando dessa possibilidade de doação, né? Me surgiu uma coisa, mas por exemplo, se o meu filho guardou, eu guardei do meu filho, mas não a minha, e eu posso utilizar a do meu filho, né? Que tem aí o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo DNA, sei lá. Isso pode favorecer? Tipo, se você se você usar da mesma família, ou não faz diferença, não sendo sua, já não é mais a mesma coisa. Ah, mas melhor usar, vai depender daquela compatibilidade. Lembra quando vai fazer transplante, você tem que ver se é compatível? Tudo depende. Sim, é justamente por isso que eu pensei, porque, na verdade, dentro da família fica mais fácil ser compatível, não? Sim, mas e por isso eu tô dizendo, é mais fácil ser usar do filho, mas é mais fácil ser compatível do que de um terceiro qualquer, né? Mas no caso das mesenquimais, dá para usar de um terceiro qualquer, porque, como eu disse, ela não causa rejeição até ela virar outra coisa. Mas no caso de filho para mãe é melhor, claro. E a outra coisa importante saber, Mark, também muita pessoa pergunta, acho que você me fez pensar nisso, é que às vezes não dá para usar do próprio indivíduo, no caso de doença genética. Então, vamos supor, você tem uma doença genética, e isso a maioria das doenças sanguíneas são. Então, por isso que a gente também, o sangue para usar do sangue é muito difícil. Então, as mesenquimais, a maioria das aplicações são, por exemplo, quebrar a perna, e, enfim, queimadura, que são coisas que não são genéticas, né? Coisa, né, do dia a dia. Sim. Então, no caso de uma doença genética, a célula do seu filho vai ter um problema, né, no DNA, e todas as células do corpo dele, inclusive a do cordão umbilical. Né? Então, não dá para usar para ele mesmo essa célula. No caso, para curar a doença genética, mas para outra coisa vai poder usar. Claro. Então, você tá falando, mas tem vezes que é melhor, tem que usar de um terceiro, né? Se for uma doença aí genética. É importante aí se a gente saber dessa que... Qual seria uma doença genética que seria possível de tratar com a célula-tronco? Que seria possível? Tem algumas, mas tem algumas... Por exemplo, a gente trabalhou muito com distrofia muscular de Duchenne, quando estava no doutorado, né? Que é uma doença... Exatamente, traduz. É uma doença muscular degenerativa. Então, você vai perdendo o músculo e perde a capacidade aí de andar. E a gente trabalhou muito com isso e a gente tem alguns resultados muito bons em modelo animal, né? Camundongos com distrofia muscular, né? Então... Tudo ainda, tem alguns testes clínicos não nossos em seres humanos. Então, essa me vem à cabeça, porque eu estudei aí 20 anos isso, né? De doença genética. Mas a gente já viu teste clínico, por exemplo, com uma doença que chama osteogênese imperfecta. Não sei se já ouviu que é uma doença que você tem quebra o osso muito fácil, para resumir o negócio. Sim. Então tem algumas doença genética que é tratável, mas aí, como eu disse, com uma de outra pessoa. Porque logicamente, você vai tratar com uma célula que já tem, né, que já tem na genética essa doença, não faz sentido. Então, aí não adianta, porque a sua célula vai ter o problema. Claro. Aí a gente vai entrar, em conversar coisa de nerd, que dá para arrumar o DNA, fazer com CRISPR, essas coisas que eu fazia quando estava fora do Brasil ali, né? Mas agora dá para arrumar, você pode arrumar o DNA, entre aspas, da pessoa e usar a mesma célula. Já tem tecnologia para isso. Então, por exemplo, vale a pena guardar mesmo assim, é isso que eu quero dizer. O que você estudou e onde você estudou? Conta para quem não sabe, então. Eu sou bióloga, faz tanto tempo já, então. Eu sou bióloga, eu fiz USP, fiz biologia. E o segredo é que eu sempre quis fazer oceanografia, mas não sei nem se você sabia dessa. Não! Eu fiz biologia para fazer oceanografia. Não tinha o curso de oceanografia na época que eu fiz. E por isso que eu não fiz, porque senão eu acho que eu teria sido oceanógrafa.
E aí eu, Tá eu imerso fiz. nesse mundo, do fundo do mar, é a vida dele. Então, era o que eu queria da vida, então por isso que eu fiz bio. Aí eu entrei, aí eu fui trabalhar no Instituto Oceanográfico, fiquei um tempo lá, e aí eu descobri que não é que eu queria fazer oceanografia, eu queria ficar na praia. Aí, tipo, É um pouco diferente. não gostei, não foi muito, não rolou. Aí eu fui trabalhar com genética, então eu fiquei bem uns 15 anos aí no laboratório de genética lá na USP, fiz o doutorado direto, e aí eu fiz o pós-doutorado em Boston, em Harvard. Fiquei 6 anos lá, em Boston, e aí eu já tinha aberto a STEM Corp quando eu mudei para Boston, né? Tava no comecinho pré-operacional, e aí eu mudei para lá, fiquei 6 anos lá, e aí voltei em 2015. Mas aí o Éder e a Mari, os meus 2 sócios, que também fizeram doutorado comigo e tudo mais, já estavam lá tocando e eles pegaram a parte mais punk do negócio. Elas têm que agradecer eles super, assim, porque esse STEM Corp tá onde tá por causa deles. Porque eu já cheguei sentando na janelinha do tchau, assim, sabe? Mas você tava lá se especializando também. Não, tava ralando, mas... e aí eu fiz isso, aí eu voltei. E aí hoje a gente... Na verdade, a gente tem um banco de células-tronco porque a gente quer fazer a terapia, porque a gente acha que não adianta você guardar, que nem muita gente perguntou, se você não puder usar aqui, né? Então a gente luta já faz 10 anos aí para conseguir viabilizar. E a gente tá agora, vai conseguir. Então, eu sempre digo, vale a pena guardar, porque você não sabe, né? Mas aí depois acontece alguma coisa, você pensa, putz, não gastei esse dinheirinho, né? Tudo bem, um dinheiro, mas assim, por causa que eu achei que talvez eu não fosse para os Estados Unidos fazer, né? Então, que nem diz minha família americana, é better be safe than sorry, né? For sure. Então, E é isso, né? Justamente quando você fala de saúde, não existe uma economia inteligente, né? Economizar não é inteligente quando você fala de saúde. Se você tem realmente a possibilidade, né? Deixa de comprar, como a gente estava falando, um berço X ou um carrinho Y sim, para o seu filho, porque isso com certeza vai trazer muito mais benefício para ele, né? O armazenamento da célula-tronco do que ter o berço mais chique ou o carrinho mais chique. Não é isso que vai fazer não. aí, vai trazer saúde pro seu filho, e é isso que a gente quer, né? Porque eu que tô aí no finalzinho da gestação, tô com 36 semanas e 5 dias hoje. Já, mano. Não, voou, o tempo voou, tá gigante essa barriga. E ele tá enorme, né? Meu filho já tá com 3,5 kg. Eu vi no seu stories. 3,5. Na verdade, hoje eu fiz ultrassom, no começo a doutora falou, olha, tá dando 3,700. Espera aí que eu vou medir de novo. Eu falei, meu Deus, 3,700. Aí Tá que ela nem o falou, meu, tá que nem o Mark, né, Mark? É enorme também. o Mark nasceu com quanto? Aquele papo de comadre, agora vamos tricotar. Não, ele nasceu com 3.400 de peso. Ele nasceu de 39 semanas e 4, eu acho. Mas ele... 3,5, mas ele tinha 55 centímetros. 55,9. O Benício tem a gente já sabe que tem um fêmur gigante também. Então. Dentro Ele da não era, barriga. ele não era pesado, mas ele era compridão, assim. Compridão. Nesse Aí a caso. dica da roupa de maternidade, que eu não usei nenhuma, né? Porque não cabia, coitado. Então, eu já falei hoje, eu falei pra médica, né, que tava fazendo ultrassom, eu falei, nossa, doutora Tati, acho que eu vou, a roupa é RN. Ela falou, leva tudo pra maternidade, porque ele vai ser no máximo quando nascer. Eu lembro que eu pus uma, assim, sabe? Só pra falar que pus e ficou com a perninha toda encolhida, assim, tá? Coitadinho. Cruel. Mas segundo filho, né, Mas segundo filho, qualquer coisa, coitado. Sim, algumas eu até guardei do Lip, então pelo menos essas, ok, já foram utilizadas. Tô mais preocupada mesmo em guardar a célula-tronco, isso eu não fiz do Lip e agora eu vou fazer. Então ele já tá chegando. Mas aí guardou do dente, né? Mas eu acho que quem não guardou, não perdeu a do cordão, acho que guardar do dente é uma oportunidade boa, né? E o problema, entre aspas, do dente, de esperar para guardar o dente, a gente fala, então não quero gastar esse dinheiro agora, porque tô cheio de coisa para pagar, enfim, enxoval e tal, vou guardar do dente. O problema do dente é que você parte de um material muito pequeno, né, Má? Então, assim, você vai ter que expandir muito mais, crescer as células muito mais, que a do cordão é um tecidão, né? Então, aí tem uma diferença que essa sala já vai estar meio gastinha, né? Mais do que a do cordão. Sim, é a janela de oportunidade mesmo, né? Que a gente vai fechando. Né, conforme você vai aproveitando aí desde o começo. E aí depois que chega esse cordão lá, vocês fatiam esse cordão, encontram qual que é a melhor célula, como é que é? Na verdade a gente tem um protocolo aí que a gente que fez quando estava na USP, aí que começou esse boom de ter cordão, ter tecido do cordão, foi quando a gente publicou, né? Mas a gente tem um protocolo que faz uma digestão do cordão, então tira a célula mesmo. O que é uma digestão do cordão? O que é uma digestão do cordão? Você põe
uma enzima, olha eu já falando coisa, né, de nerds, põe uma substância lá que vai quebrar, Tá, já imaginei. comer para soltar as células O das dilúvio. fibras, basicamente. E aí solta as células, e aí a gente tem lá um controle de qualidade para ver quantas células tronco tem, enfim. Então a gente tira a célula mesmo, né? Que corta o cordão e coloca num lugar e espera sair célula, não é que corta e guarda um pedaço. A gente até que guarda um pedaço, porque se mudar a tecnologia no futuro e tiver outro tipo de célula, já tem guardado lá. Né? Mas é só. A gente guarda um pedaço, mas o resto é tudo célula. São 10 tubos de célula ali. E é importante saber, assim, desses 10 tubos, assim, você pode descongelar um, de novo, aquela que a gente estava conversando antes, né? Você pode usar várias vezes, depende do para que você for usar. Então, se você for ligar e falar, Nath, posso esperar aqui 3 semanas, a gente descongela um tubo. Quanto a gente vai guardar? 10. Mas aí, então a gente tem 10 oportunidades de usar ou às Não, vezes pode ser bem mais, Má, bem porque mais? eu tiro um, depende da pressa, de novo, né? Descongelo, aí posso crescer, recongelar. Dá para recongelar? Não Dá. é que tem comida que a gente descongelou, não congela Não, mais. dá para recongelar, porque você cresce, né? E aí você devolve, né? Um pouco. Entendi. Claro que ela vai estar mais usadinha, porque já cresceu um pouco, mas Uhum. a gente descongela e guarda se puder, mas vai depender da pressa. Amiga, eu preciso para amanhã, eu descongelo e entrego, né? Aí eu posso até crescer um pouco para devolver o estoque, né? Então, guardar um, por exemplo, crescer e congelar o mesmo número de células de novo. Tudo vai depender aí do que vai usar e a pressa, né? Que Mas dá loucura. para usar muitas vezes, muitas Um mesmo. acidente, uma queimadura, assim, que precisa de uma. Seria uma situação de urgência, que aí você precisa para o dia seguinte. Sim, e uma situação que a gente não conseguiria, por exemplo, tirar uma célula de gordura num queimado extenso, né? Tem. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala, assim, o pessoal fala, eu posso tirar de gordura, mas em queimar, por exemplo, um infarto. Ninguém vai fazer uma lipoaspiração numa pessoa infartada, né? Para Bom, tirar uma gordurinha ali. vai ter que Então, ter ou pegar de terceiros. ou de terceiro, que vai ser um resultado. Ups, desculpa, Má. Um resultado que a gente acha que não vai ser tão bom quanto se fosse da própria pessoa. Entendo. Mas então, por exemplo, assim, de tudo que a gente, né, que a gente falou, a gente percebe que o cordão umbilical é a melhor opção, mesmo, né? Sim. Não tem que 0 discutir. quilômetro, muito, 0 quilômetro. Imagina você com 70 anos, Má, ter, sei lá, uma osteoartrite, sei lá, injetar a célula de você recém-nascido com 80 anos, sei lá. E aí, dentro do que eu posso fazer, assim, por exemplo, a gente está falando então de cordão umbilical, eu vou levar meu filho no pediatra e a gente precisa, e a gente descobre alguma coisinha, e a gente quer tratar com a célula-tronco. O pediatra mesmo, ele já tem esse conhecimento, ele sabe. Eu tenho que avisar meu pediatra, olha, eu guardei célula-tronco do meu filho e já Mesenquimal, os tem célula médicos. pro mesenquimal, do tecido do cordão umbilical. Eu sei para que serve, para que talvez mude, porque eu sempre falo, é importante você falar, olha, eu fui bem informada, eu sei que a ciência é isso hoje, talvez amanhã mude, mas eu sei que eu estou fazendo o melhor hoje, eu sempre falo, ninguém mente, né? Tem que ser branco no preto. Não, tô pensando aqui que amanhã eu tenho pediatra com meu filho que eu mudei, eu tô indo no pediatra novo amanhã. Então já é uma coisa que eu já vou chegar para ele e vou falar. Que eu guardei Sim. a célula mesenquimal do meu filho, mas o do dente é mesenquimal também né? Mesenquimal do dente também. Que eu guardei a célula mesenquimal. É bom ele saber, mas assim, o que acontece? Como a tecnologia é muito nova, é importante sempre discutir com o pediatra, falar, eu tenho isso, porque não sei se que a gente chama a primeira linha de tratamento vai ser essa, nem no exterior vai ser. Então, às vezes, sei lá, uma queimadura, primeiro você tenta fazer, ele tem que ver o tamanho da queimadura, tenta tratar, depois tenta fazer um enxerto de pele, sabe? Tem que ver qual que é a linha de tratamento que a equipe vai escolher. Né? Então, de novo, eu não sou médica. A equipe que você tem. Sim, você tem que informar que você tem. E tem que falar que tipo de célula tem uma mesenquimal, porque quando você fala, eu tenho célula tronco, aí a maioria dos médicos já fala, já vem, às vezes aí, não sabe nem o que tem guardado, sabe? E aí, quer tratar, sei lá, fazer um enxerto que só mesenquimal serviria para sangue ou vice-versa, né? Então, vai ter uma leucemia, vou tratar com mesenquimal, entendeu? Então, você tem que saber o que é para falar. E avisar que tem. E rezar para você não ter que usar, mas na verdade. Rezar para não ter que usar, lógico, mas é assim, igual plano de saúde, igual seguro de carro, a gente faz para não usar.
né? Sim. Mas se for usar, assim, eu tenho que conversar, aí o médico vai ter que me ligar ou ligar para a equipe. E aí que vai de novo a importância de uma equipe que saiba, né, que tem experiência em armazenar, que tem experiência em usar, que tem experiência de como entregar. A gente faz teste clínico, então a gente sabe entregar. Então, assim, o cara vai me ligar e falar, olha, eu preciso aqui para uma queimadura. Eu vou falar para ele, olha, eu vou te entregar desse jeito, qual que é o tamanho da queimadura? Ou, enfim, eu tenho um caso de Covid, olha, como é que vai ser? Ah, um joelho. Então, qual que é o veículo? Porque não é só chegar lá e injetar célula, né? Tem o veículo que você manda, né? O veículo a gente chama o que você vai colocar a célula para ter um sucesso, não é só colocar a célula lá, né? Então, para cada aplicação, você tem ali um protocolo, posso dizer, né? Um jeito, um pulo do gato, sei lá como é que chamar né? De usar. Então, isso é importante de você ter um lugar que você saiba que vai entregar isso. Perfeito, Então, sim, isso é essencial, né? E aí também você colocaria seu pediatra em contato com vocês. O seu sim, médico. o médico que vai estar lá sei lá, Deus que me perdoe, acontece alguma coisa, um plástico, por exemplo, que cuida de queimadura, tô pensando com a queimadura na cabeça, mas enfim, um plástico, ou o pediatra, né? Enfim. Nath, eu tô Então, vendo que a gente tá chegando em 1 hora de live, né? Que pois acho é, que mas... tá 1 hora. E eu queria saber se tem alguma coisa importante que, assim, que não foi falado para finalizar, para não ficar nada de fora. Não, Má. Sei, tô pensando, mas acho que não. Se você tiver alguma pergunta, aí tem alguém que perguntou de Fazer algumas doença perguntas. neurodegenerativa. Acho que assim, esses detalhes, se quiser, assim, manda no inbox, a gente Legal. happy to help, sabe? Eu adoro conversar, você pode ver. A Mas, gente desculpa, a gente ter marcado meia horinha aí, mas acho que eu falo mais que a boca, para variar. não falamos. E aí o assunto é bom, né? É um bate-papo. A É gente vai falando divertido, no mas... telefone. Que a gente Mas... não consegue, agora a gente tá conseguindo. Pois é, tô quase falando, ó, pessoal, obrigada e vamos continuar fofocando aqui da barriga. Instagram, por favor, nos dê mais um tempinho de live. Mas acho que é isso, assim, acho que o O que eu básico é anotei, isso, a gente falou tudo também. entrar em contato antes com quem, fazer uma pesquisa, saber quem é e entender. Eu acho que a live, assim, é para explicar o onde você tem que procurar, né? E aí depois, cada um, tô à disposição aí para explicar, enfim, e tirar dúvida do que quer que seja, não tem que ter vergonha de perguntar, tem que perguntar que saúde, tem que perguntar, né? Então... E é Tem que ser importante falar feliz, isso né, Maísa? mesmo, Fazer né? a escolha certa, é isso que eu acho. Assim, Isso, independente da eu escolha falei que no você começo e faz. reitero. É fazer com quem realmente sabe o que está fazendo, com quem tem um nome conhecido, vai pesquisar. Eu estou fazendo a live com vocês porque eu sei que vocês são extremamente sérios, sei do trabalho de vocês, sei da batalha, sei da luta, sei do estudo, né, de tudo que tem por trás. Obrigada. Então, não dá para simplesmente, talvez, escolher preço, ou enfim, ou não pesquisar. Quando você fala, né, de algo tão sério, quando você fala da saúde, né, da sua saúde, da sua família também. Sim. Então, a gente está fazendo uma live para deixar tudo bem claro, para esclarecer, mas eu também estou indicando esse Tem Corpo, como sempre, Obrigado, porque eu sei o trabalho de vocês, eu conheço de perto, então eu posso falar que realmente é sério. Obrigado, Má. Eu acho que a gente planta sementinha, né, mais que a gente faz. E aí cada um tem que ter aí a consciência de ter a escolha e ser feliz com a escolha, né? Acho que tem que ter informação para escolher certo. E aí, né, quem é a gente para tentar, né, tem que escolher cada um com a sua Claro, ter tranquilidade, né? temos o livre-arbítrio aí. Isso aí. Maravilha. Obrigado, Má. Obrigada a você, amiga. Ó, salva essa live, tá? Agora Tá, que vou você ter que ver como é que faz esse salvou, negócio aqui, vou aprender. salva e aí depois vou querer dar um jeito de repostar. Mas você salva, você posta e eu subo pros meus stories também para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Muito obrigado, Má. Boa noite para você e bom descanso aí. Daqui a Beijo pouquinho pra tem um você. Benício aí. Daqui a pouquinho tô te ligando. Claro. Obrigada, amiga. Vem Vou lá. receber a ligação. Vou ligar pra você. Eu vou saber primeiro que todo mundo. Você vai. Com certeza, vai ser a primeira amiga a saber. Obrigado, Má. Um beijo. Obrigada Beijo, para todo meu mundo amor. que participou aí também, né? Obrigada a todo mundo, gente. Um bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Se cuida. Beijo. Eu também.